coisas que nós vamos se desconfiar dela. Isso aqui que parece lei de moralidade pública. E diz aí. Por acaso, um dos aqui que parece lei. Adulai. Sim, bom, percebi. Do Xaranca se Adulai não chega muito bem, mas a minha sentiu cortado um bocado com dificuldade em Gassibi. Alô, Diga muito bem, né, bom, está bom. Muito bem, né, bom, o problema é lá. Doutor, eu tenho o microfone, sim. Sim, nós estávamos a falar com na questão de Manalinho, na questão da própria federação. Se tem indícios, o que é que pode fazer? Se próprio, dignamente, membro que tem em causa cá, demitir, para se cabeçar. Outra forma, estatutariamente, que clubes podem fazer só a membros, é por fazer um baixo assinado para provocar uma assembleia extraordinária. Porque normalmente, se você gira com essa juntado, pode ser suspeito. Bom dizer de que palavras que não papel dela. Em termos jurídicos, é correto, é termo. Se alguém tem qualquer processo na empresa, por favor, o que eu pude fazer? Yes. Vou poder para convocar toda a federação, aliás, um próprio Assembleia Extraordinária, para poder substituir, para poder eleger novos corpos sociais, para ver nenhuma sociedade, num Estado de Direito, ninguém que pode ser do quinto na jerarquia que não junta é suspeitado como está metido na corrupção. Mas tudo coisas na Guiné também e tem muita mesclação, aliás, de política, própria justiça, hora que não fazido, basta alguém fazer uma coisa e chamado primeira vez, na primeira, nem se chama quem, sim? Tem uma questão, agora que não vai ser resistência, agora que não tem resistência, não tem uma questão para lançar, não tem papel, mas não papel de escudo, agora que não tem resistência, o clube não pede para ler, próprio, o que não falaram dos países, se poder facilitar, porque não tem um assunto de última hora. Também que não pode continuar até fim nessa dúvida. Se preciso falar alguma coisa acerca do tema. Não tem ninguém espírito aspecto como a sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas na pedir cumprimento total de apoio. Não viu mal, Breno. Não viu mal, não viu com o corte. É assim, Libano, né? Sim. Ok, Libano, o Senado por trás de tempo, não fala que mais, Conselho de Segurança das Nações Unidas e pelo acordo com a CRI urgente, também com a França fala que mais na área, e ainda seria também começar por trás de França, por isso você não faz esse acordo com a CRI. Não houve a introdução do Maré acerca disso. Sim, caso uma opinião. No tocante de acordo com a CRI, não se verifica. E que é preciso não bater sempre na mesma tecla. Falava de uma vez que a nós não a própria Constituição e na Bíblia Sagrada do país, não vai ter com outra gente para ajudar a resolver o nosso problema. Então, o que é nós não conversamos? Aquilo é que tem que ser. Então, eu estou a preferir, para não perder mais tempo, e que é preciso outra gente vir até puxar na orelha todo ano. Porque é cansativo, e muito cansativo. Eu preciso não cumprir só e ponto final. Agora, no que tanto a número de funcionários públicos na realidade, e tio demais, e tio poder de quê? Porque o país que tem indústria, o país que tem
local onde que gente pode conseguir trabalho. Função pública, o Estado passa a ser o maior empregador, eu passo que não nas condições normais do Estado, quando a gente vai pedir para a gente, você vai trabalhar para ele, não para cima de nós. E para fim, essa na resolução, para fim, em relação à federação, a minha dirigente do Clube de Verde ajuda. Antigamente, uns meses antes de Manelinho de organizar eleições de que Manelinho foi reeleito, nós reunimos na clube, precisamente na Clube de Bairro de Ajuda, a maior parte de clubes, o maior número de clubes possíveis, tudo a favor de como Manelinho nunca tinha condições de voltar a ser o candidato, até para mim ser reeleito a presença da Federação de Guiné-Bissau. Mas neste ponto, como a maior parte daqui clubes que negava como Manelinho quer ter condições de continuar a ser presidente da Federação e que eles queriam votar na Manelinho. E agora se só para não aguentar. E em relação a acusações que não faziam, eu penso que para a Justiça fazer o seu trabalho. Se é que, se bem que a maior parte de nós também, que está acreditando na Justiça guinense, mas não deixa a Justiça fazer o seu trabalho. E então, se tem condições para clubes pôr Manelinho fora da Federação nesse momento, então está avançado mecanismos legais para Manelinho sair. Mas, sinceramente, não ficar desiludido com a atitude de alguns dirigentes de clubes de Guiné-Bissau por reeleger Manelinho. Então, se nós não confiamos na Manelinho de novo e foi reeleito, então, para não aguentar até fim. E essa é a minha opinião. Enquanto acordo com a Libano. Libano? Sim. E tem uma questão, eu estou sentindo que mais clube que está a pedir mais demissão de Manelinho, vou falar para ele voltar atrás e é possível outro guinda para ir mais atrás para comprometer relações, né? Meu irmão, na Guiné tudo é possível nesse momento, né? Pensa aqui que aconteceu já, se tem alguém que acompanha o processo de eleição da Federação, manga gente que acreditava que a Manelinho não conseguia ganhar eleições na Federação de novo. Mas se ganhar de novo, tudo podia acontecer de novo. Para que continuar a resistência, futuramente, Guiné-Bissau, como eu estou já, como eu estou em futebol de Guiné, para que não acontece resistência, Manelinho não sai, tem problema. Olha, na situação tudo, como futebol na Guiné-Bissau, a nós não temos potência na toda área, sobretudo na futebol, que hoje em dia se pode ouvir seleções de Portugal desde camada jovem, e que tem seleção com o cano de filho de Guiné. Nas últimas seleções de sub-19, que teve final com a Inglaterra, estava 5 guineenses, aliás 4 guineenses titulares. E está mais 2 suplentes na banca da entra. Mas é preciso só uma boa organização. A nós, enquanto não está organizado, e tem países que não aproveitam de nós. Não tem exemplo de nossos vizinhos. Mas é preciso nós estar organizado. A nós que é incapaz, a nós guineenses é capaz. Mas é preciso uma boa organização. Se a organização que tem, para continuar a perder para nossos países vizinhos ou para outros países de outra parte do mundo. E o que a diáspora pode fazer para o futebol guineense, para poder ultrapassar a situação? O que a diáspora pode fazer? O que a diáspora pode fazer e quem está no país também pode fazer? União e organização. Porque a diáspora está a fazer papel. Ninguém toma nas jogadores na Guiné-Bissau, mas a diáspora fazer na Lisboa. Então, a diáspora fazer na Lisboa a troco de nada. A única coisa é amor à pátria. O diáspora fazer. Mas é preciso, então não voltar a bater nessa tecla, é preciso união e organização. Sem isso, nada feito. Muito obrigado. Tomado gosto para assumir cargo, a presidente da federação, se uma dirigente, para não acabar de parte, ele não pensa. Libano, se tomado gosto, um dos dirigentes de Bairro, se tomado gosto para assumir cargo. Esse está sendo um dos fatores que a bola pega na organização e união, para assumir a federação de futebol.
No caso se a Miquina cedo, a federação precisa de gente que conhece futebol. A nós não tem manga de não antigos jogadores que conhecem futebol e que têm domínio na povoado, na Guiné e Portugal. Por que não colocar gente no lugar certo? A mim não tem nada contra o atual diretor desportivo da federação, mas ele é empresário e está de assumir aqui cargo. Mas sim, um Nogueira, por exemplo, poderia assumir aqui cargo. Um Ciro, um Bobó, um Armando Lato, um Arnaldo propriamente, que jurista que está lá na federação, e podia assumir aqui pasta. A mim, meu apelo mais uma vez ainda é esse. Organização. Se a organização que tem, e na federação propriamente é preciso união. Se clubes que estão unidos, eu penso como é que ela conseguir ajudar a federação. E clubes também, para ser é preciso da federação, para a federação poder alimentar seu futebol. Despesas que o clube está fazendo na Guiné é que está tendo retorno. E que é por acaso que o manga de clubes que está conseguindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu penso muito obrigado, Libânio. Não tenho mais de volta nesse programa e não conta com a participação ali nesse programa. Graças a Deus, eu tenho a continuação de um bom domingo e para toda a família na casa que está no ouvido. Muito obrigado. Igualmente para vós, um abraço forte para a Guiné-Bissau inteira. Muito obrigado. Não continuo, não tenho isso. Não resta com Francisco. Francisco, sobre questões ligadas à federação e para você uma guinense, que olhar você tem sobre isso? Omar, não acabare. Boa. Deixa o Libânio para vir aí falar aí na saia. Sim, boa. Agora eu vou acabar. Não, sei que uma outra tormenta para Francisco, mas pera. Não, penso que acabar, bom. Estou a brincar. Olha, não, pensa como para finalizar mesmo, porque aquilo não falava como é relação à questão da federação, está claro, sou uma Libânio que fala, é questão da organização, é coisa de julgamentos públicos, aquilo é muito bom. A mim, e cá, apologista, como realmente, pelo facto de alguém falar como e fazer um conselho porque é nítido já não fazer. Não, nós sabemos como realmente tem coisas que está direito na federação. É preciso, como falar, hora que próprios membros da federação chamado para exercer seus direitos enquanto, aliás, seus deveres enquanto próprio membros de federação, que elegem corpo social, que é o componente mais importante. É coisa de guineense, né? Alguém dá 1 milhão, 2 milhões, não especular. O dia vai para fazer um voto sério. Então, vai fazer um voto para o interesse pessoal, portanto, é isso que está acontecendo, infelizmente, na federação, na clubes de Guiné-Bissau, que nunca pude organizar. Portanto, não pensa como. E tem necessidade mesmo de ter uma organização na clubes. Alguém falou uma vez, aproveitar de espaço para falar como gosta aqui, forma como um conterrâneo de Gabo, é momento de se vista na Gabo e por estar lá. Ela mandou um abraço para ela, que se rifo de Gabo, Sara. Quer dizer, é uma identidade digna de França que não é e virado ao futebol. E para uma vez na televisão, ele fala como clubes de Guiné-Bissau tem que organizar. Federação sim, aquilo e cabeça. Se você organizar o corpo todo, nada está bem. Esse reflexo de quê? Não federação é reflexo de não clubes. Não clubes, gente que está organizando. Cada coisa na Guiné tem que tomar para lado pessoal. Se alguém me desse contribuição no clube de Gabo, não pessoalizar, não tomar, não dividir, não te seguir. Essa que é a grande questão. Agora, Você tem gente de futebol. Você tem gente de futebol que gosta de futebol. Então, Libânio fala, gente que gosta de futebol, que estão vivendo futebol, que tem futebol. Exemplo de Serif, um jovem promissor e cuide de futebol.
Mas não consegue já não entraves a partir de Gabula. Mas sabia? E essa que não é a grande questão. Quer dizer, não questão é como gente que está de cedo, eles que trabalham lá, sabia de que nome, protagonismo, renda fama, esse que é o problema de Guiné. Agora, na questão de federação, está claro como se fazes, como é chamado, se fazes parecer jurídico-técnico em termos de direito processual penal, e como alguém realmente é julgado por uma coisa, boca pode falar aí fácil. Portanto, aquilo que não pode pedir e pega. Não, ele é suspeito de corrupção, não, a boca sabe que está dentro do processo, como não falar, é suspeito já, não é suspeito nada. Que tem que fazer, tem que estar no estatuto. Se você sente como alguém que está a fazer direito, vai estatutos. Mas o problema de que tudo está politizado. Aí que está nem na federação, se você olhar a maneira de cobrir o próprio processo. Mas, Adulei, Bukanche uma justiça de Guiné e te leva morosidade na questões de vergonha, questões de que emitir cases. Fabia, e tem cases que entram lá de um embalo e ele é autor próprio desses casos que estão a fazer. De que entra com queixa na procuradoria e tem que confronto até com o procurador, conferência de imprensa. E desde quase ainda leva já 2 meses, mas que tem nenhuma resposta ou nenhum, quase como a gota falando na justiça de acusação. A nós não está ciente como não tem uma justiça muito morosa. E que moroso para via de outra coisa, para via de próprio dificuldades que a justiça tem para afirmar enquanto uma instituição, enquanto órgão de soberania, sua estrutura própria. Não tem problemas grandes na justiça de Guiné, essa é a verdade. Mas que é verdade como a nós também próprio guineense não está contribuindo para aquilo. Não está contribuindo para aquilo. Aquilo que manda, que não tem que fazer simplesmente. Realmente, ora que está em causa uma organização de que natureza, que tem utilidade pública, a Federação Nacional de Futebol, embora quem que se membros de próprio coisa, mas se está em causa situação de indícios de corrupção, sim, verdade como a Procuradoria de abrir inquéritos, mas é questão de inquéritos para suspeita de corrupção, não sei o quê, com dificuldade próprio com órgãos judiciais de Guiné-Bissau tem, para ter elementos de prova, e assim, eles têm que perceber como botou alguém fala, não, empanha ladrão onde não é largado, não, e tem que não falar, e tem garantias, se tem processos complexos na direito e processos de crime. Que crime? Crime tem 4 elementos que é acumulativo. Se um só falta, é crime. Portanto, no caso de para vir da aula de direito, mas para a gente perceber como é difícil no direito e questão de crime. Prova como alguém comete crime. Mas na Guiné, realmente, o que a mina fala? E como não tem que acreditar um bocadinho. Nós não tem que manter na construção de que justiça. Não tem que contribuir, senão que contribui a justiça, cana ser de justiça que não existe. E depois, a nós é um país, em falar ali, em construção de Estado de Direito. Estado de Direito atípico de Inglaterra, de Portugal, de Alemanha, leva anos para ser uma justiça eficaz. E a igreja tem que fazer sacrifício, e a nós não tem que continuar, não se me cabale, mas não continuar acreditando nele, não continuar levando processos lá. Se não levar lá, não continua e insistir, tem hora que a justiça faz isso, nem se faz 10 anos. Essa que é a grande verdade, infelizmente não percebi isso, mas o que o Libano falar, não sou suspeita de não justiça, mas onde que não vai? Se não falar nosso Estado de Direito, não é que o cabo de fazer justiça com o bom. O que tem que fazer? Leva a justiça. Mas ali na caso de federação, muita atenção. Em últimos tempos, a Procuradoria está muito empenhada para poder tirar limpo a situação de corrupção na federação. Está manga de gente espanhado, suma como fala, me constituído de suspeitos de roubar passaportes, de fazer, ter aqui de tirar de residência, coisa não vai. Outra gente falar na bota de 15 dias para 5 milhões de boca, tem se bom na ficar. Yes, tem que fazer ali e também fazer no clube estudo, senão para ver a organização não fala. E tem que fazer na todo lado, portanto, essa que é a grande questão, mano. E não vai para Francisco. Francisco, o caso é problemas de justiça e as reivindicações de pedido de demissão do presidente para e can bem refletir na apuramento de nossa eleição para 2019. O que tem
a respeito à primeira questão. Somos assim, dar nove voz com paciência durante uma hora ali. Para a família de Gabo, Valério de Mantenha. Bom dia ou boa tarde, enquanto a posição vou contra a cabeça. Mantenha de Irmandade. Eles estão falando mantenha para somos tudo libano para se vai. Eles falam que mantenha para tudo que está na Gabo, né? Esse é do mesmo Joaquim, que mesmo Joaquim já teu. Sino Vino, um abraço forte. Mantenha também para tudo gente que não vino na rádio da Europa fora. Bom, caso de Madelinho e caso de Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem homens do Briado. O pecador que tem, como eu estava falando, primeiro que tem competência, mas se não está falando na Inglaterra, Willa Dilla, se para apoiar com gente, se mobilizar, se está super fácil, pronto. Aquela já para ficar aquele grande homem macho do Briado. Manadinho e um caso típico do Guiné, do Briado. E por isso tem capacidade para gerir uma federação de Guiné-Bissau, mas está lá. E votaram. Portanto, que ninguém vai poder negar. E votaram livre. Se paga gente ou se fazer corrupção para chegar lá, a gente tem que levar ao tribunal ou vai provar. Se tem a prova, ele vai levar ao tribunal ou vai provar. Mas a mim pensa como é o Manelinho próprio. Porque Manelinho de minha terra, Manelinho de Canchungo. Na Canchungo lá que tem bom nome. Suma que a acusação sai sim da federação. A acusação sai. El Manelinho com outros gente tudo na cabeça sala. Pensava o Estado de, se não mistério, que o Estado de Direito que não mistério, de bons pecadores, gente de decência. El Manelinho deve pedir para demissão. Não entendi. Temente e cai libado. Temente caso que vai tribunal, né, que é libado, fala bom, desculpa, para bem de Federação de Guiné-Bissau, para bem de futebol de Guiné-Bissau próprio, somos que está envolvido nesse caso, sim. Na pedido de demissão, a vice-presidente de FIFA, vice-presidente de FIFA com vice-presidente de UEFA, um homem muito espanhol, ele é presidente da Federação Espanhola de Futebol. E está envolvido num caso de coisa lei. Isso vai condenar, isso é como suspeito. Homem pedir demissão de FIFA e pedir demissão de UEFA e pedir demissão da Federação Espanhola. Esse homem que serve o presidente da Federação de Espanha há mais de 10 anos, mais de 20 anos. Muito poderoso, não próprio, no mundo do futebolista. Da Manelinho aqui. Epa, e mentalidade de Guiné? E que mentalidade de Guiné? Gente da Guiné fica lá e fala, boa, também fica, sou um que o doutor fala, que como por chamar criminoso, para ficar fazer julgamento que está transitado. Eu vou fazer o julgamento, portanto, vou por chamar criminoso. Para verdade, sabe quando está numa civitura, como preocupar, eles já têm dinheiro, como está falando, usa dinheiro que ele usa. Dinheiro que está recebido de FIFA, dinheiro que está recebido de está comendo, estamos só chamando linha na visão. Não fala 1.000 milhões de francos, Stefa. Manelinho bom vivando, pá, Manelinho na visão, grandes carros, mas como é que é possível? Essa outra vez do Mas isso como é empresário também. É empresário. Você vê como ele é empresário, mas ninguém empresa. Maior empresas de Guiné-Bissau. Aquela estudo não fisco próprio tem que vai na bobagem ver estudo essa situação. Vai ver tudo malandragem, tudo em sucro, tudo em malandragem. Imposto que está pagado. Um país, imposto tem que botar cobrado para começar. Imposto. Sabe, tem empresa nacional, empresa estrangeira, tem que pagar imposto. Alô, Francisco? 19, Mas eu estou só de acordo para a decisão que estão para equipas de futebol. Também contra o quais? Equipas de futebol, decisão de futebol é que falar. Decisão
Eu devo falar com ele, Matenda, que é tudo de acordo com o é de fazer, é de apoiar. A Caribe vota para Manelinho, mas de repente na hora H chega muda de ideias, para ver que é problema. Que problema? É mudar de ideias, para ver que se calhar, assim, minha paciência situação também, para Manelinho para que leva ao tribunal, leva a ter dinheiro para pagar advogado de missão. Se calhar, para ver, isso tem de super bem, eles um bocadinho cala a boca lá, botar a mão comer, pronto, fala bom, bota. Para ver, não se vê como o clube de também que tem condições. Embora mesmo não tem um camada jovem, não tem gente nato para futebol, não tem talento. Aquilo aqui deve ser o dia que explodir um perigo. Para no tamanho, era que nós cedo, pequenino sim. É verdade. É um perigo, se não tem organização, se não tem licença, se não tem tudo direito, e força que está lá na conta. Agora, se eles vendem-se demais, clubes vendem-se demais como eles de Manelinho fora, de certeza absoluta que tem mecanismo na federação lá. Nos estatutos está estatutariamente ilegal para fazer-se. Ilegal é por fazer o que é que está catapultado na judiação. Primeiro é baixo assinado. E está baixo assinado para falar é suspeito para fazer juízo de valor não. Quer dizer, botando que falar como ali não merecia convocar a Assembleia Extraordinária. O que é que tem que fazer? Só fazer agora a convocação para ver efetivamente a mesa da Assembleia está lá. Vou depositar lá. É na marcar, é obrigado a marcar. Se é que marcar, vou ter já recurso ao tribunal. Que está bem obrigar organizações de natureza para fazê-lo. Não perceber. Ora, ali, se eu fazer, é na binha no julgamento público, é na cansação sem cabeça com o Guiné. Sim. Na questão porque tenho que frisar a situação que é lamentável, a situação de Guiné-Bissau, nosso escapulamento para 2019. E olha que na grave situação, a mim dá para pensar sempre, como é que botou o futuro do país em termos de futebol. E nós, juventude, está acabando para pagar culpa que ele é inocente. E para bom, se acabou olhar, para poder acabar com isso de imediato. Bom, caso se Francisco não avança, vai acabar de ser raciocínio, ou não pode avançar? Não, a mim, já raciocínio simples, clubes devem usar, os clubes devem usar que mecanismo de federação, né, para tentar remover gajo, para bem de futebol não próprio. Se ele cana vai, se ele cana pedir demissão, clubes têm que tentar retirar, aquela que é a minha opinião. Bom, a mim que também se toma culpa tudo uma posição na presidente e tem tudo uma estrutura, né? E no papel de ali, questão de organização também. E próprio clubes. Qualquer moral de clubes de Guiné falar de federação. É coisa de Guiné de pessoalizar problemas, tudo não alguém. Não. Nós não estamos sendo responsável, Francisco. Nós na Guiné, muito sinceramente, não tira Manelinho, bem 50 Manelinhos mais. Nem tem essa forma de ser que a mim, cada mundo dá amor para eles, de que forma que acha e está portar próprio na coisa. Estrutura política boa já, e federação, e cada boa empresa, nem da boa empresa, ou tem limites. Que forma de atacar gente pessoalmente, de insultar, e coisas que irrepudiantes, não sociedade como a de nós. Não ensina na nossa tradição enquanto família, enquanto sociedade. Pronto, mas de qualquer forma, só que não fala ali, respondendo já aqui que do Sr. não fala. Pensa a solução ali, e claro, solução é como tem mecanismos estatutários na federação para usar aquilo é primeiro. É questão de risco que não falar, de não captura para cá, pensa como não correr risco guardado. Mas há tempo ainda, há tempo de não reorganizar. E ali, no caso ali, pensa como que não está confundindo muitas das vezes e é bom que o próprio governo está me estipulando na federação. Muita atenção. Se for capaz de admitir que lá, nem que intervenção do presidente na coisa como na Câmara e que lá caça direito. E caça direito. Que não tem que exigir próprios membros de federação para assumir essa responsabilidade. E que não o governo, o presidente, vai estar
intervir diretamente na federação, não. E que é possível para se FIFA fazer, não sei como manga de país, ora, nem se diretor-geral de desporto que intervir na federação, o próprio FIFA está apoiando aquele país nas sanções, né? Portanto, e que aqui via, não, de intervenção direta de governo ou de membros do ministério, não. E via que lei está dentro da federação. Muito obrigado. É questão do risco suma que não fala, para finalizar, não é correr, mas há tempo ainda para o próprio clube assumir essa responsabilidade para não poder fazer, não tem a federação. A federação é ali, qualquer momento, numa organização desportiva ou de caráter social, ou pode interromper mandato através de baixo assinado, ou pode fazer. Muito obrigado para este tema que está ligado a desporto. Não fala esse e opinião de não convidados que não tem. Para falar, esse momento nós estamos ouvindo através de Facebook e para falar, só quem entra na Facebook olha a página de Sintamoco e no grande homem técnico, filho de Gabo, setor repite, Sulei Camará, administrador de Rádio Bantabá, a se fazer uma inovação, tudo, ruas de Gabo, está olhado na página de Sintamoco. Mas que tempos antigos, mas que cidade está na página de Tintiago, está no olhado através de Sulei Camará, está nos Estados Unidos da América, e basta estar na Portugal, está na toda parte do mundo, e Facebook, e orgulho a página rádio, partilhar para os amigos, para poder acompanhar, e não fala, Sulei como ainda manda manter a família na Gabo, na Pichi, e para ter a continuação de bom tarde. Antes não passa para o segundo tema, não leio mensagem. Esta trata de Mamadou, não conheço com Armando Aliu Diallo e fala está na companhia Rádio Sintiamoco, Rádio número 1 de Gabo Sara. Silene Alana na Alemanha e fala bom dia, Nhamanos. Mamadou Diallo e fala Yami Mamadou Saliu Diallo, pai de Petit, Petit na estrada de Sonaco, mais conhecido na Gabo, e na vive na Bissau, mas esse momento, suma pai está na vive na Lisboa, em costa de rádio Sintiamoco, antes de vir para Portugal, e sente bem, maneira que está no rádio Sintiamoco, e na agradece todos os jornalistas de rádio, e na pedir música para Petit, música de Petit Yoro, para Moli, antigo jogador de Gabo, juntamente com sua esposa, com todos os colegas polícias de Gabo, para sua esposa Libânia Banjaki, que vive na Bissau, e com todos os família na Gabo, e fala abraço para ele. Samba Balé, fala boa tarde, Sintiamoco, está no Bibos muito bem a partir de Líbia, está na Líbia, e Dabo Sangal também está na companhia Rádio Sintiamoco, e eu estou ali, RRSM Romano, e na fala boa tarde, meu irmão Rainer, está na companhia, fala força, nós está junto, e muito obrigado para não convidados também, não falei, muito obrigado para essa inovação de tecnologia. Bom, Francisco, homem lá de Pichi, lá em Cassivisulei, e Sonaco já não subiu para a primeira divisão. Não bata que setor Pichi. Muito obrigado. Não camba para outro assunto, não consta com yes, que está trata de. Mas antes não vai para a página internacional. Misti para não debater essa questão de 32 mil funcionários. Que o Guiné-Bissau tem, e estão gastado por mês de 6 milhões de euros. Esses 32 mil funcionários do país tem. E não vou contar isso. E esse que me fica para o país. Omar, não vou acabar tendo mal. Omar, não quero ter mais dia, não quero ter no guarda-redes. Alô? Está bom, ba? Sim, Omar, não tenho muito mal. Alai, boa tarde, Alai. Boa tarde. Lili Tabanca de França, aquela que foi. Olha, eu penso. Francisco, eu penso bom mediante ordem.
Não, Vitior. Só que é o Vitior, nunca faz questão. Vamos fazer aqui. Ok. Bom, a questão é a seguinte, e para vós, e as despesas, e os números de funcionários que está fazendo, que tem na Guiné, com pouco menos de 2 milhões de habitantes, o que precisa fazer para bater as despesas de 6 milhões por mês, sabendo que não pode falar, a hora que tem crise, tem mais fluxos de funcionários fantasmas, que não está a falar, que entra mais no aparelho de Estado, de forma que entra, não me sei antes, para o doutor falando, e na lei de Guiné-Bissau, como é que alguém por ser funcionário com legalidade, assim que forma que a gente tem Estado na fazer hora que tem crise? Bom, pensa como é e coisa mais claro que tem. Nem na cabeça de povo comum não se vê como a hora que alguém vai copa e outro trabalho. Não se vê organismo está fazendo e que soma e coisa mais fácil que tem. Lei de funcionalismo público de Guiné está falando como para ser um funcionário público pode fazer entrar mediante um concurso público. Mediante um concurso público, mas vou contar dele que 6 milhões de euros ou 35 mil de que sai. E culpa de quem? E culpa de mesmo gente que não fala como gente skill. Eles próprios que põem gente de uma forma desenfreada dentro de um aparelho dentro da função pública de Guiné. Vou pontar eles. Você está a abrir concursos para preencher diferentes vagas. Não, é que está a abrir. O que está a fazer? Essa culpa de partidos que um dia vai poder na Guiné. Eles tudo não vêm esse culpa. Eles, PGC, PRS e demais outros partidos que estão tendo a oportunidade de ter um ministério ou 2 ministérios, uma secretaria de Estado. Vou apontar o que está a fazer. Esta toma de gente sem preparação, depois na função pública. Durante anos. Aliás, esse curso ainda na partido único e bem um curso que vai chegar na democracia. Lá aqui para chegar já não. Cada quem que ganha eleição ou quem que tem um governo ou um ministério, nem na Comitê de Estado de Gabo, administração do setor de Gabo. Lá na região, como é que a gente está entrando lá? Isso entra sem preparação. Aqui, serviços desconcentrados do Estado, vou apontar se vai abrir concurso. Vou apontar se está fazendo critérios de preparação de competência de alguém. Não fazem isso. Quer dizer, tem outro gente que está fazendo 1000 anos na estudar, na um curso, botar a boca abaixo. Você então na área, quer dizer, para cedo, para ter trabalho, sou um funcionário público na Guiné, eu tenho que pagar paga, eu tenho que pagar eu tenho que pagar um partido. E para que só no princípio, e que a toda gente que me cedo político, outra gente me tem carreira. Sim, Adulé, mas o que é bom para fazer para acabar com essa situação? Que é bom para fazer e simples. Também caminho tem. Mesmo as pessoas que na papia. Eles próprios na papia, assim. Ministro, grupo, Ministério de Finanças. Sobretudo, Ministério não é que mais gente pôs, a família é Ministério de Finanças. Lá que mais põe gente que alfândegas. Lá que mais põe gente para ela de caldo de dinheiro. Cada gente está pondo. Isso é família, isso é filhos. Portanto, acaba que ele também é fácil. E tem que ter uma reforma efetiva na função pública de Guiné. Aliás, e tem projetos sobre aquilo, Banco Mundial, que tudo recomenda aquilo. Poucos concursos que eu vi na Bissau, exemplo, finanças fazer antes de governo de Simão cair, encaixar na papel de governo de Simão, para a manga saclata fazido lá, na só kuma, naquele momento e tem um concurso que fazer, alguns colegas vai finançar com orgulho, só que algumas vezes no passado também algumas vezes coisa fazer como a própria alfândega e outras instituições, mas regra geral é mais apoiante para via de partido
gente agora que está tirando a coisa que não entende nada. Portanto, o problema é que para fazer só reforma. Reforma fácil também de fazer. Se lei fala como Buriri vai mediante um concurso público, a hora que o concurso fazido e tem um ato de nomeação que está fazido, um despacho de nomeação. A instituição aponta cada quem que despacho, como a coisa não entra. Você tem um despacho, sim. Mas esse trabalho de punta é sempre fazido para quem? Para o muito fundamental para o trabalho. Sim. Eu cada sinto que essa reforma sempre falada constantemente e ele que se quer do governo desde 94 constante reforma. Aqui não fala de reforma, ora que não firma o governo está caindo. E que é só questão de reforma que está dizendo, queda de governos tem a ver com a própria crises cíclicas que não tem vivido. E que crises cíclicas também está caso precisamente para a gente entrar na função pública de forma, para perceber. Mas, o que é que tem que fazer, isso é como falar, em vez de governantes que foi responsável de exceder mais dentro de não aparelho de Estado, é para reclamar de gastos de finanças ou despesa, vai fazer reforma. Olha, eu não dou só exemplo de Libéria, de Sergipe e Minera. Um dos maiores feitos que fazem na Libéria foi que fazia um tipo de reforma na Libéria que sendo quase estándar, um modelo a maioria dos países que o próprio Banco Mundial está financiando e o próprio está recomendando. E chega um ponto que fala, ninguém entra, usa, não dúvida em cada ministério, não para tudo, ninguém quer funcionar do Estado. Não dúvida, cara, quem como aqui entra. Se você tem esse espaço, você vai para o caminho. Você vai pegar atrás de quem quer entrar, não. Mas se você tem esse espaço, você boca... Isso é mais fácil fazer com entrar na função pública. Adulai? Você pedido, se o carteleiro vai em casa, o Estado tem vínculo com você. Sim, mas às vezes alguém está tendo espaço, sim, vindo através de um concurso público. Se você tem sem um concurso público, se como fala, simplesmente o cara tem vínculo com o Estado. E agora tem que processos, você faz também que a lei está garantindo, tu faz um tempo dentro de coisa, você tem que efetivar. Ora que processo fazido, embora um processo que não está chamando viciado, um processo que vem de um vício, o Estado pode falar ou não, se é que a presidente pode falar, nem se não é efetivo, ou pode ir em casa. Sabia? Que entra não vou entrar para a janela, portanto está viciado. Qualquer ato jurídico que tem vício, na ponto de vista legal, e cabal. Ou por aí, vai. Mas se o Estado bem precisar de fazer canto ano lá, pronto, o Estado já como na quadro de que reforma, realmente um cedo muito bom para o Estado está produzir. E tem que nós chamar termos de direito administrativo, aproveitamento de atos administrativos. Portanto, o que lá o Estado pode também aproveitar de bom. Muito obrigado. Adulai, muito obrigado. Francisco, você tem 10 minutos para opinar sobre esse assunto. Bom, talvez se eu vier ganas de 10 minutos. Para mim, é simples, coisa de Guiné é simples, muito simples. Cada quem está chegando a falar, eu não fazer reforma administrativa. A Presidente da República, até na candidatura, falar com a reforma administrativa tem que é governo, é novo governo que está na poder gosta de Guiné. A mim, cada papel de governo. Agora, a lá de falia, que lá vem, você vê como é homem de direito. Agora, se ele não faz trabalho na Jubi, que está quem está direito, o número de dinheiro que o governo de Guiné-Bissau está gastando com funcionários públicos, que coisa incrível. Um país tão pequeno, somos nós. A mim não tem nada contra funcionários públicos. A mim, 32 mil funcionários. Mas funcionários públicos têm que render, têm que dar rendimento. Se não tem a manga de funcionários públicos na Guiné-Bissau, cada quem não recebe vencimento, não recebe, embora bem, e com a manga de dinheiro individualmente. Mas
Se eu falar assim em todo, eu tenho que chegar, é número como falar no assim. Incrível. Não tem que subir rendimento. Rendimento está subindo na situação do país. Situação do país quer dizer como não tem funcionários públicos na Guiné-Bissau, ela ganha dinheiro para nada, mas cada vez rendimento. Não se vê como a situação de Guiné como é que não está. Não entende? Se vai uma repartição pública, né, para tratar o assunto, se o cadastro em suco basta, nada vai. Quer dizer, tem recebido dinheiro do Estado e ainda tem recebido dinheiro de Bomas. Não entende? E aquilo é um fato de vergonha de primeira categoria, né? E depois tem aqueles que estão falando como o Umar fala próprio, gosto, fantasmas, funcionários fantasmas, de que gente própria que está lá na função pública, está põe nome como esse gente a trabalhar é contratado, mas eles que não recebem dinheiro. Portanto, um funcionário que está a trabalhar, por exemplo, no Ministério das Finanças, para mim, em vez de não receber um ordenado, e não receber, por exemplo, 3, 4 ordenados. Para mim, tem outros nomes que eu põe no sistema, de que o dinheiro está a cair e está a te conta. Bora entender. Portanto, um guerra onde que pensa como se não vim chegar daqui fase onde que não tem um governo que nem confusão quando tem um governo onde tudo indo na Francisco, aumento desse funcionário, e tem a ver compromissos de partidos políticos para não ter assento, automaticamente tem que chegar lá, não chegar aqui fase. Não vim chegar lá, para ver aquele outro problema que não tem que resolver. Para ver o presidente, agora aqui não fala como não tem que fazer reforma. Ou é gente de partido, agora aqui não tem que fazer reforma. Eles que têm que reformar essa maneira de pensar. Para ver qualquer partido que chega na Guiné-Bissau, suma governo, gente de cabeça quem está aponta? Está aponta membros do partido. Se de PGC, está aponta membros do PGC. Se de PRS, está aponta membros do PRS para diretor-geral do NUNDE, que. Bom, que diretor-geral, a cada fez essa qualificação para gerir aquele departamento. Nem a cada ponta na prova. Desde a você era afiliado do partido, você tem força dentro do partido, ou a você é um homem de negócios, você tem dinheiro dentro do partido, então não que cargo. Agora não pode ter competência ou não. Agora, se o apontaram naquele cargo, o que é que está fazendo? Primeira coisa que está fazendo, com amigos, com famílias que você trabalha. E cada importância como a situação está tudo bloqueado. Mas tem que permitir uns 5, 10 pecadores que conhecem amigos, famílias, naquele departamento. Portanto, ano a ano, se você que não governo que está tarde, está ficando a cambiar. Cada quem que diga só está mentindo mais gente, cada quem que diga está mentindo. Assim que não está mais só. Também tem de partido a mentalizar, por entender. Também tem eles próprios a mentalizar como a nós que tem que mudar nosso sistema. Se uma maneira que o lá falar, pá. E daí tu está falando do concurso público, que é simples para dividir competência, que é como para discriminar não. Para nem na concurso público discriminação pode ter, mas aquela gente discriminação fica tem mais eficácia, bem? Se eu fazer um concurso público, cada quem apresenta esse currículo vitae, CV, falar, bom, a mim tem a capacidade, a escola, a tem a experiência, a blá blá blá. A boa bem cuja um X no número de pecadores, quando seleciona para a fase final. Momento é oportuno para você que não, Francisco, desculpa, momento é oportuno para você concurso público ou precisa de tempo ainda? Ou ter um estado organizado, o que é que precisa? Não, políticos de Guiné-Bissau, partidos políticos de Guiné-Bissau, têm que tomar seriedade sobre o país, para ver que é sério sobre o país. Ou é sério sobre o país, ou ganância, ou se ganância às vezes está tudo alguém do direito, com o direito. Mas sabe falar como a boa primeiro alguém, então não estou falando, para mim, e Deus, como uma cabeça limpa como bom, a mim, jura minha terra. Que ele é direito, Deus não aceita aquilo lá. Mas também a gente diz que muda a mentalidade, tem que mudar a mentalidade. Porque se a mentalidade agora quer entrar no governo, e para ter dinheiro, eles próprios, para fazer família ter dinheiro. E que como não, e para ajudar manga flávio, e para ajudar aqui filho de Guiné, ou e para ajudar aqui filho de Guiné no trabalho, ou e para ajudar aqui filho de Guiné ter água canalizado dentro do casa. Quando digo para melhorar essa situação de vida. É que até pensa aquilo aí, irmãos. Até pensa só, bom, a mim saia no governo,
minha primo, meu irmão, tem que ter trabalho lá, não entendo. Comida tem que ter na casa. E acabar. Que outros trabalhos que até ficam a fazer, que lá é tipo robô. É como no país que não vai adiante, país que não desenvolve. Não fica nota queixa, só como não se atrasa, não se atrasar. Para ver que nunca tem, como é que está falando? Nunca tem que mentalidade patriota. Não estou falando como a nossa patriota. Mas a nossa, a maior parte do filho que é patriotismo. Que gente que vai morrer na guerra para dar independência. Que homens grandes, outros que ainda vivos, deles então a minha dona que ainda vivo na Lisboa, lá, que é do Brahma Camba. Aqueles que patriotas, aqueles que vai guerra assim, não importa como não luta para não terra, para não independência, para não poder papel que economista, para não poder vestir que economista, para não poder fazer que economista. Por entender? Quando o país está livre, nós tudo, sou uma figura, tudo figura, que é só um grupo, que é só um grupinho, não. E que mentalidade que governante. Muito obrigado. E basta, não botar hora que entra, aquilo que tem que ter, que mentalidade, de como a amistade não faz para Guiné-Bissau. Sim, Sangomba. Também aquela está acontecendo. Mas é suficiente, não vai falar, Alô, sim, não, voz. E a questão que você está a falar, se é oportuno, é momento oportuno para falar concurso público, se é momento oportuno, e para aguardar de outro tempo, enquanto governo, o que é que eu posso fazer sobre isso? Bom, a pensa como e mais claro de que como é que momento oportuno. Porque é momento o governo de Guiné-Bissau está sequestrado para partidos. Está sequestrado que se um falou não fazer reforma ali, uma coisa, quem tem moral de falar não fazer reforma nesse momento? Ninguém. É politizar tudo. Ou seja, você tem um governo no decro, você tem grupos de interesses. Tem que ser de 15 postos no governo no momento, ou de PRS. Ou de que franja do PDC que gosta da ala do presidente. Se uma PDC está controlado, ganha no governo, ganha na eleição. É salvador de pátria, Domingos, que bom falar. E dado o governo condena por quem que jube. E depois se amigos, se gente, se põe coisa aí, a nível de gabo lá, cada tem que pôr. E mesma coisa. Portanto, grande que estou como na Guiné, patriota, como que o Francisco. E cadê ainda? Só se mudar na forma de ser. E agora não falei eles. Não falei eles como eles que é responsável de que coisa. Portanto, o momento é oportuno. Não está só uma coisa, nada só um exemplo. Contra o presidente tem que se vontade de fazer algo, se calhar, que também tem um super governo que faz na presidência. Que super governo, como que critérios que o país se considera super? Qual critério? E cada critério objetivo. Depois a gente diz que pensa como ainda fazer aquilo e pensa logo e não consegue aquilo. Portanto, que outro grupo de gente que está lá, não vai presidente, não, já lá, a maioria de gente que está lá é de que movimento de apoio a chamar. É puro lá porque o concurso público. Só que o Domingos aconteceu o primeiro-ministro, gente que põe lá e põe lá, não, é que eu faço. Portanto, essa que é a grande questão. Sobretudo, não é fácil, no momento que é sequestrar o próprio país, porque por fazer concurso, o senhor faz concurso, nota, é de fazer um concurso na ARN. A ARN fazer um concurso. Está fazendo concursos de fantochada. Está disse a gente manda tomar de ser filhos na Dakar, outra coisa, gente que está no poder no momento. Fui para colocar. Só que está fazendo sempre. Portanto, é um momento oportuno para só fazer ali no momento. Ora, que exemplo como se daí, coisa simples. Presidente, papel sobre pesca, não sei o quê. Se por meras intervenções na coisa, partido que tem pesca, 2 dias que vai reunir na Assembleia. 2 dias só. É só um exemplo para si, como se esse não fazendo ali a corrida. Se alguém mete montinho aqui de nós, não vai viabilizar lá na Assembleia agosto, não vai para que outro para a gente está camba na Guiné. 2 dias mesmo na Assembleia, vai mesa de coisa como a reunião de coisa como a comissão permanente. Só um exemplo que o partido para a cidade. Hoje já não como a lei, presidente, hoje para de não papel de pesca aqui, né? Porque aquilo aí se passa no momento.
Só que pensa se a hora que está na poder está fácil também. A hora que está ali, lá, como é que é, ponte ele lá, como é que está por gente na segunda. A própria coisa como a sangue, a possível, a dizer que tudo depende se. Você como é que a gente está por gente coisa, não, que está de ouvido. A resolver partido. Portanto, esse que pecado ali, esse. E que ela comanda, queda de governo e que ela quis solução. Exemplo, é outra queda de governo, que dá? Nada, não deu em nada. Acho que a gente tem que falar de corrupto, sim. E você não fala de... e questões de... Como a gente chega mais, seria... Ninguém passa como a outra. Estamos mais na chiga bem. Allah não ouviu, né? A mim não ouviu, mi stanno a parlare di questioni di e mi si parla per un assunto tão importante che sono legati a alguém que está nomeado, ou que tem utilizado alguém que está nomeado para ser um delegado de uma instituição sem passa ou sem ele quer ser um funcionário de Kika ou nem quer ser um funcionário público. E quais consequências aquilo para o país? Não, pensa como aquilo é muito claro, como tem consequências próprias no desempenho de própria função que ele incumbido. Ora que está tendo nenhum tipo de preparação, não está claro como realmente tudo. Embora, e assim, normalmente, o que Francisco falou que é grande verdade? Questão de mudança de mentalidade de não governantes eles próprios. Tem mudar a mentalidade, para a hora que não põe alguém, põe alguém técnico, põe alguém nessa área, bom, pelo menos, põe alguém nessa área, não nega nomeações ilegítimas do ponto de vista de lei da iniciativa. E tem coisas hierarquicamente que o ministro pode fazer e pode nomear por despacho, delegados, tudo assim, tudo. Mas o que é que não fala para eles só para fazer nomeação com critérios objetivos? Tem que ver alguém competente, quer dizer, cada coisa que eu faço, não, da minha primeiro trabalho, que eu vim que está lá, não foi com concurso público. Minha primeiro diploma, vai na faculdade que teste. Comandante estava não gosta de papel desse, não gosta de papel de questão de critérios objetivos na escolha de alguém para um determinado curso. Portanto, não pensa como é a mentalidade. No governante estoque na papel de aos, eles próprios dizem mudança lá na Bissau, e que até na Gabo só que diz que é culpado. Porque não é problema de questão de região, de questão de... Que deve ser em geral, sim. Não é tão coisa. Cara, quem vai estudar, para ver a hora que eu tenho que estar, senão eu bati Gabo lá. É banalidade na cabalada. Banalidade na cabala. Portanto, banalidade na cabala. Quem tem competência que não manda naquele povo. Esse caminho ameaça que não pode. Mas Francisco. Aí cana fica assim, regiões cana fica assim, que banalidade de partidarismo de tudo, coisa. Pensa como é isso que triste de Guiné. Sim, claro. Sim, Dusher. Em especial, pensa Francisco não vinha essa hora e lá também. Desculpa, me disse uma questão para nós discutir um bocadinho, pelo menos, e que discutiu no programa de semana passada, tendo em conta que nem Bissau, na tudo que será com espaço verde que será desaparece. Ora, vamos falar espaço verde, futura geração, cada tem na escola, cada tem no campo de futebol, cada tem no centro de saúde, um bias que não será crescer, inclusive regiões próprias. Me se põe para a assunto um bocadinho, falei também dessa opinião. Não consigo, Francisco, e veteranos e gente que está na Europa, depois não estava com os que vêm menos de um ano. Menos de um ano, sim. Francisco, o cara bom. Olha, amiga fusimulada de amiga Francisco. Amna riba gine, amiga só pate pouco. Amna riba, amiga fusimulada. Francisco si via Jardim que da dele nem singava programa na ria. Basi na Jardim panhar boia. Esse duas rotice bom que estou ali. Não está com Francisco. Allora, mi camei di Bologna, a mio figlio un lavoratore, cada parte di mameli su il lavoratore. Ci vuole ci verrese, ci vuole ci verrese, so poi ci vuole ci verrese. Catem meru, na mi lembro, não tem problema. Espaço verde, né? A não ter espaço verde, manga dela aqui, né? O problema é que o problema é para cada anal.
problema é que para dar aqui que não tem, Sangubá. Não tem manga dele, graças a Deus. Bom, Francisco, bom dure, Gabo Catenela. O Gabo pode falar como o Gabo tem espaço verde. Espaço verde reservado para diversão. Para diversão. Para diversão. Não, Gabo Teneba, isso na perdi na papia de que como é chamado concessão de terreno de uma forma desenfreada, sem tomar em conta próprio beleza de cidade, questão de ornamentação, sem tomar em conta. Gabo é uma das cidades que, em termos de urbanização, a nível de que por bairros de Gabo, impecável. Não há rendido homenagem àquele engenheiro que faz aqui trabalho. Mas, e pena, os últimos bairros que não faziam, para ali, bairro novo, zona de Dancaca, lá aqui, zona de Cabo Verde, zona de Sancumbá, lá aqui, zona de bairros novos. Nema aí primeiro passo. Nema aí primeiro passo. Que zonas que ela respeita de que maneira a própria urbanização. E a urbanização está fazendo, plano está fazendo. Na concessão, também assim, na Constituição, terra que pertence a ninguém. Que a não pensa que uma hora que não organiza. Então, quem lembra, a mim, pequenino, sim, aqui no meninessa, Dancaca, Camatique lá. Que foi ok, e era bom um jardim, meu senhor. Lá na feira bom não gosta. Ok, que era não dele, extra da tudo. Adolai. Botem no pecado. Adolai. Não, o pecado aquilo não sei como ele sura tem, aquilo é pronto, aquilo é, mas quando dá ninguém, como ele falar, quando dá ninguém praga, havia praga aquela e praga não eu saia ninguém na visão. Que não abençoe eles com sabedoria. Aquilo é só, aquilo para Deus abençoe eles com sabedoria. O problema é que o sistema também, sistema que não tem de autarquias. É coisa de governador. Que o primeiro-ministro está nomeando governadores de região. Daqui eleição autárquica que está fazendo. Também de eleições autárquicas que está fazendo. A responsabilidade local que não tem. Vamos imaginar como é que deve ser. De setor que está. Não, deve ser quase 7 a 8 meses sem governador. Como já os que tem governador. E assim, Francisco, quer dizer, o maior problema que não tem de indicar para desenvolvimento de regiões e falta de autoridade, que lá que não falar, é questão de governação local que tem. Que é que não tem um sistema unitário. E que é perigoso agora, dispersão notícia ali um elemento importante no debate. Que aqui é triste agora, como sucessivos governos cívicos, Guiné-Bissau é um país autárquico mais de que 10 anos ou mais se encanaiara, em termos formais. Na nossa Constituição, está lá como a nós é um país que tem autarquias locais. A nós não tem tudo leis de autarquias provado para a Assembleia. Tem a Constituição de municípios, lei de finanças autárquicas, a mistura aquilo. Tudo tem formalmente na nossa lei, está lá. Mas para fazer a eleição autárquica, nem um dia que tinha de fazer. Nunca é que completar ciclo de eleições. Você para ver que Espera um pouco. Se eleições autárquicas fazido, gente que, por exemplo, gente de Gabo, gente de Bafata, gente de Canchungo, gente de Cacheu. Gente local, gente esculpadido lá, que vai à escola lá, ou é por vir emigrar lá, mora lá, é ficar aqui problema que gente não passa, não entende? É por vir ganhar. Agora, se ganha, ela tira poder para gente lá de Bissau. É verdade. É verdade. Não se dá conta. Se como é que está falando, governadores que estão nomeados, a votar se alguém lá de
lá de Lisboa, lá de Bissau, lá vinha nomear governador de Bafata. Ou vinha governar nomeador de Gabo. Ou tem alguém que nunca vai Canchungo, ou nunca vai Caixão. E cá com o Caixão, está falando com o governador do Caixão. Ou outro companheiro lá, está falando com o governador da região de Farim. Quando eu digo, o que é cana fascinada? A cana fascinada. Eles estão assim uma cabeça só, para ganhar dinheiro. Ou até vender terreno, fazer negócios de terreno. E que lá simplesmente... E triste de tudo, e como está lá, tem que servir ministro, diretor-geral do Ministério da Educação. A responsabilidade que tem. Para quem não vai Bissau, é por cara, é porque é na caro, ele é mal. Sabia que... A autarquia é o maior problema de Guiné. A autarquia fazido, pensa como a região da Guiné. Outro tema e faltando 19 minutos para o ponto final na edição de aos programas de Astra Sintoki e para não ter triste estar em as 4 é derrame. Uma corta só. Além das que não passa com Maraus. Não fala com uma Lil, a Minavero, não canobio direito. Não corta ainda. Posiciona mais. Força esta força jovens e outro Alcine Candé e para a força de muitos patriotas nós está junto. Eu vi que cortar. Mesmo cortado. Enquanto assim conversando a preparar ainda como se máquina naquele lado e passa 42 depois de 13 horas, calendário contado 13 de julho de 2017. Está assim na companhia de Diáspora Cintia um debate bem forte que está do Lai Balde, está Francisco, que está na Inglaterra. Pronto. Alô, Umaru? Alô, Umaru? O Marco paga a internet, bom. Lega paga na internet. Também bate bem e pendurando na wifi de vizinho que lá manda e na porta. Certeza absoluta. Vizinho que já está cortado agora. Mesmo amigo está aqui. Efetivamente, só pode ser. França é um país de primeiro mundo, para ter internet a corta. E certeza homem pendurando. Engapindra e tem a ver com aos homens lá de América fazem tipo de ligações para a mim que dá boleia tudo gente que na papia se vou falar na corta e essa Alcine Candé ali na fala muito obrigado para esse programa para coisas que nós estamos fazendo para Guiné-Bissau nesta sauanena Gabo na fala força e coragem. Biai Mamadou ina fala thank you e Muna Ali ina fala está satisfeito de ouvir rádio Sintianoko em minha terra natal, parabéns e ele está na Lisboa, está na companhia Exmissão. Ciara Kasama, ele ina fala força, nós está junto, ele está na Inglaterra. Bom, Mr. Pano camba para outro tema que está tratando de Conselho de Segurança das Nações Unidas. E a segunda vez na maio, onde que chama para presidente para nomear novo primeiro-ministro, desta vez, e ela pediu, e mostra como acordo com aquele e único solução para caminho de paz na Guiné-Bissau. E também embaixador de França na Bissau, aliás, na Guiné-Bissau, Jean-Louis Joel, ele também conta com e está a acordo para a implementação de acordo com aquele e única solução para a saída dessa crise política. Mr. Panopa Pérez, esse assunto está na tem reações de comunidade internacional se não falar de acordo e nosso presidente fazia uma auscultação ao autores signatários desse acordo com a Bissau Conakry e para vós as recomendações e que deve levar em conta para a saída dessa crise? Não consigo, Francisco. Bom, acordo de Conakry para apanhar muito por dão palavra, mas é uma porcaria.
em porcaria. Embora a minha leitura de ver como a minha respeitar meu presidente, respeitar, grande respeito, grande homem, e não fazer que aqui tem que fazer, não fazer que aqui deve fazer. Mas daqui combinei gente, pensa como aí, jubi solução e coisa solução e pensa como a solução estava fora de Guiné-Bissau. Solução do problema de Guiné-Bissau que por ser nunca fora de Guiné-Bissau, e é nós. Solução de Guiné-Bissau está dentro de Guiné-Bissau, está dentro do filho de Guiné-Bissau. Mas uma vaia que acordo bem é papel. Que acaba me entendendo aqui acordo e na comunicado final é que a leitura é assim, quer dizer, PGC e PRS. Encoja nome de pecador quer falar como é que é consenso. Sim, mas Francisco, com a expressão de comunidade internacional sempre e para estar acordo com a sua totalidade e até na maio o Conselho de Segurança indica para ter nova nomeação, novo primeiro-ministro. Não, está mostrar como é respeitado ou não? Não, é que por ser, o Conselho de Segurança que pode falar como tem que nomear o novo primeiro-ministro. Para ver o quê? É que podia, para ver o quê? Se eles iam falar como acordo com a que tem que respeitar, acordo com a que é respeitável até um certo ponto. Para ver, José Mário vai falar como e dá três nomes, e fala como a mim na CUDI, para consenso, que é uma palavra muito importante, na CUDI na consenso. Olivais, Alá de Fadiá, Umar Sissoko. Bom dia. Desculpe, Francisco, ainda cuide no consenso, o consenso tem que cuidar para ele para ponto me decidir. Não, é para isso é importante. Na palavra, sua segunda palavra do texto, a palavra do texto é um bocado ambígua quer dizer como e confuso, para a gente entender, para a papel que se chama mesmo entender, e muito confuso que texto. Portanto, qualquer chico esperto, qualquer alguém que pensa como é guio, e por tomar ali manobra de maneira que entende, e foi, a mim pensa como a PGC, ou que é certo aqui texto, é cometi um erro, você tinha reparado como é que cometi um erro, e muito tarde, Bahia, e foi muito tarde, para ver certo, Bahia, texto que está lá, texto fala como presidente, homem tem que ser de confiança do presidente, alguém de confiança do presidente. Não entende? Quer dizer, alguém que o presidente não aceita. Não entende? Porque se não vai ao tribunal, que lá que não discutir lá. Que palavra lá, confiança de alguém que o presidente não aceita. PGC assina que coisa lá. Pensa como o que nota, que é bem lei que se grita nota. Antônio, anda consenso agora. E falta ainda, acabou tirar a palavra consenso. Consenso é o seguinte, que os 15 deputados do PRS, com o do PGC, aliás, com o PRS. Entendeu? Se é junto, é na maioria. Anda, quer que mande o presidente bater quer que mande bater para a coisa de Basiro? De cada bater de Basiro? Não, cara, de Basiro é ilegal, de Basiro bater ilegalmente. Que lá devia ficar. Tem que firmar bala. Ilegal. Ok, e tem que firmar bala, meu senhor. E tem que firmar bala. Para falar, eu vi, existe a maioria, que não firma nele, nem acordo com a agricultura. E que lá, quem pensa como lá, como fala, até um sonho, não fala como presidente, não pensa Jubi, tudo lá, não pensa como a solução, e deve solução dentro de Guiné-Bissau, mas aí vai fora. Daqui comete um erro, não falar como comete lá e comete um erro. E cada dia levar, não problema lá, porque eles estão tendo problemas ainda pior do que nós. Mas para arriba para tema. PGC, você fala como o Olivais que nasceu o primeiro-ministro. Como é que é possível? O Baio entrega aqui nome, entrega José Mário Vaz aqui nome. José Mário Vaz, se que 15 pecadores falar como, bom, se você até é homem, ora que você chega no parlamento, não na bloquear. E como? Depois PRS não falar, se você até é homem, ora que você chega no parlamento, não na bloquear. Bom, entende? Eles juntam até na maioria. E que é o problema que os pecadores que me entendem? Eles juntam até na maioria. Que ser o PRS com 15 deputados. Agora, se... A gente que está na maioria, Francisco, desculpa.
Allora, se sono deputati di PRS, se sono deputati di PRS, com o dissidente de PSC, canto com ela tem a maioria no parlamento. Sim, mas Francisco, me está na puta as recomendações do no sistema Conselho de Segurança. Arulei. No sistema Vamos Francisco Cavalo. Arulei, palavra na bina boa, não dá o cartão amarelo. Desculpa. Uma recomendação do Conselho de Segurança, se você entender o que a se fala. Sim. E não tem que ter muito cuidado com. E tem um texto que eu fazer põe na minha Facebook. Molhal. Um bocado assim. E para mim não tem que ter cuidado de como não mede. No meio Francisco, desculpa, que não percebeu, por favor, primeiramente, que Conselho de Segurança das Nações Unidas toma essa decisão, meramente para aceitar, não é? Não. Não que a polícia está tudo que é que não falar, não que a polícia está tudo que a gente de fora falando. A nós que se vê que não nos sofre. A nós que se vê problema que não tem. Eles estão lá fora, e não olha só. Confusão, tendo aqui na visão. Tem que também que boca assim, se vê que não passa não prova dentro do assunto. A nós filhos de Guiné, nós se vê que não passa na Guiné. Não conseguimos muito. Por entender? Ainda tem hora, ainda tem dia que não chega, não fala como bom. Jubi, amigo, não se vê como te ajudando. Mas por dar, esperando, não resolve o problema nós próprios. Mas Francisco, se não recorda manga de a comunidade internacional fala Guiné-Bissau, olha, você filho de Guiné, bora resolver o problema. Sim. Bora resolver o problema. É falar aquilo. Mas você não me boca, tio. Francisco. Que embaixador da União Europeia. Sim, Vitor, sim. Epá, e um problema no país, que homem, pá. Que homem um problema no país. Que lá, se a mim, presidente Mário Vaz, não pedir para remover, para dizer outro, para viar. Ele quer saber que aqui diplomacia. Ele descaradamente ainda mete boca ainda toma lado, ainda toma um parte, não conflito de político, descaradamente ainda toma parte. Isso aqui nunca que deve fazer. Francisco. Francisco, a boa de opinião para resolver o problema dentro do país. Seria da 3 meses para resolver o problema. Dia 3 de setembro não completa 3 meses até aos e que resolvido e que dar um avanço positivo. A bobo acha que o meu míssil sobra é impossível. Vamos falar. País em si, a nós próprios, não vale. A gente sabe que aqui crise na Guiné-Bissau. A gente se mata guerra. Entende? É bem as guerras que tem. Nem nada que não apoiaram, nem sangue que não derramado, se Deus quiser. Problema é dentro do que parlamento, problema é dentro do que assembleia, problema é individual, problema é indivíduo que está na PGC. Problema é indivíduo que está na PGC. A PGC é que a justiça é a democracia. A democracia era um pirri. Nunca podia ter um país refém. Para vir no pirri na democracia. No pirri. Nunca ganhei eleição. Eu falei, governar, eu dar maioria absoluta. Bunela, eu falei como lá fazer coligação. Não vai fazer coligação, nem quando eu falar como comer. Cheio de corruptos, bandidos, como isso. Eu me se falar, coligação na calcinha, já. Enganha a eleição, não fala de coligação na calcinha. Enganha a eleição, PGC enganha a eleição. A mim, aquilo que nunca entendi na minha vida. Domingo, se nós esperar dar um mandato para o povo de Guiné-Bissau falar com o Majubi, a pouco ganha eleições, vai governar. Claro que esse problema de vai fazer coligação com o PRS, para falar gente do PRS, para fazer um governo de unidade nacional. E vai buscar ainda gente que dava golpe de Estado. Para ver que gente tudo que participar do governo de transição, tudo golpista. E toma aquelas tudo e mantém o governo. Não entender? Aquilo é falta de vergonha, pá. Aquilo é que a gente tem que entender como é. Qualquer coisa que ela quer direito, qualquer coisa está mal. Não entende? Gente que não furtava 2 anos de transição. Dinheiro que furtaram aqui em Guiné-Bissau, só 10 que se diga lá. Agora, daí toma ainda gente que estavam aqui no governo. O mantina mesmo espaço. Nem que mudaram de pasta.
e mantém a mesma pasta, aquilo mesmo fala de mim. Vou continuar a fazer o que é que bora fazer. Vou continuar a fazer o que é que bora fazer. Muito bem, não vai falar. Muito obrigado, Francisco. Não vai falar sobre expressões internacionais. E na semana passada, a América fez representação, dessa vez, Conselho de Segurança das Nações Unidas e também com a Embaixada. O Marona rouba tempo. Não pensei pergunta. Olha, e assim, bom, para começar, pensa como como geração, não está na às vezes tem linguagem que pensa para questão de respeito para a gente que não ouviu e que de bater a falar. Pensa, não está revoltado com a situação de Guiné, é tudo gritos de revolta, buscando no país de gente, bunoja, pecadores com pouco direito, sociedade organizada, coisas no país bem, ou bem, se bem como tem um país pequenino, se aquilo é impossível não ser feliz também, um grupinho de gente que está chamado políticos, tu também parte da nossa sociedade, a nós como diplomati, na contribuir para não atrasar cada dia. Me se sopa e que só responder Francisco, mas ora Francisco não conta com a União Europeia. Se fala Mariana dos Santos na ingerir nos assuntos de Guiné, assim como está respeitando a sua opinião, mas está de acordo com ela. Isso é não fazer esse trabalho enquanto representante da União Europeia. Esse que é o problema de Guiné, esse que se só pode fazer. E assim que eu vou fazer, Francisco, a mim não está fazendo. Esse modo guinense. Alguém na papel nome de um curso muito pessoalizado, né? Chama que o presidente de Conakry, Papiao, presidente, secretário executivo, secretário de coisa de CDO Papia, uma insultar ali na Coba mal, e quer dizer, um nível baixo que chega no ponto de envergonhar e por nós tudo não fica cabeça baixo. Do ponto de vista da diplomacia, isso não acontece. E tem bacanais, e tem um membro desse gabinete que pode escrever carta e manda CDO falar, não repudia aqui que vou falar. E por fazer mal, e vai parar o RFI tudo, emocional ali na Coba, mal ali na chama de entre mentiroso. E, infelizmente, Francisco Sena cai na mesmo erro, a mim não está fazendo, a nossa não manhã, uma guineana, para pessoalizar a coisa. Atenção, e que tem linha ingerência, na minha ponto de vista, simplesmente, a União Europeia tem uma posição sobre a Guiné, a União Europeia é uma organização com esses princípios e valores. Democracia para eles e tudo. Eles dizem que a sede é a organização de África, que está para ali para ver esse interesse. Mas embora a União Europeia está fazendo, mas na casa do Guiné, e um dos índices que tem esse princípio e firma não cal. E posição de coisa é para respeitar acordo. Mas o que é que triste na Guiné? O que é que triste na Guiné como o Maru? Sim. Ninguém que também tem lei no outro lado e fala, vou cumprir lei. E que as leis transportadas que estão falando para não cumprir. Quem que conhece a história do ordenamento jurídico de Guiné, que tem uma coisa que nós chamamos Lei 1/73, que põe todas as leis de Portugal a nível civil ali na Guiné. Não é tal não. Aquilo não está falando, é setado, uma lei que seta. Vai balir lá, vai ser no ordenamento jurídico. Para que aqui vazio depois de independência tema na lei civil. Não entende? Gente de direito que não ouvem saber muito bem o que é que ela fala. Portanto, que ela fala para nós tem na Constituição? É que transporta em lei. Ela fala para nós tem DH, Declaração de Direitos Humanos, que outras leis que nós internacionais, que nós próprios não fazem o quê? Não seta na Assembleia Nacional Popular. Tudo o que ela fala para nós tem leis que nós escrevemos na Constituição. Aquilo mais que nós temos problema de seta. Nós também não conseguimos um acordo, não assinamos. Não estou falando, você está mais que acordo. Aquilo está sendo mais problema na ingerência que não faz. E está certo, e está ingerência. O que é que o Conselho de Segurança está a fazer? É manter coerência que o guineense não tem. E não está leste de rir para trás. E são políticos como a questão. Ontem gente que estava lá no domingos é camba já, para ser barriga. Outros que estavam aqui, outro lado, camba. E que não maneira. Mas gente não mostraram como é dar lição de moral de que está não está chamando de coerência. É gente que não para de falar para não cumprir acordo com a critéria que não fazer eleição.
para ver que a nós que vai lá no país Nações Unidas gasta e que dinheiro de Guiné que avião que sai lá vai levar o presidente Manuel e levantar e leva aqui três nomes e vem toma aqui grupo de gente vai apoiar no hotel é cinta é negociador que assinar acordo tem que falar no como vou cumprir acordo com o Batina. Esse que está a fazer simplesmente quanto a isso. Pensa como a minha acha como para mim, no meu ponto de vista, acordo com a para mim é extemporâneo. Que não tem que focar realmente e que não fala para o presidente. Se tem alguém que se vê como a os e repinde, e presidente. Não falar no sistema semipresidencialista onde o governo de iniciativas presidenciais que tem. Ou bater governo. Esta é o Francisco no papel dele, de corrupção, não sei o quê. Que daí, verdade, tudo que fala como é corrupção na Guiné são, a gente foi estratégico. E se como se fala só na é furtana. Tem se como amanhã bate governo que não tem provas, para ver provas de crime tem que ser imediato. Ora, quando falar alguém cometeu um ilícito de corrupção, tem que provar, que tristemente não está provado. Que a minha gostava de ir provado, para ver, não tem certeza tão como o presidente Castelo papel inocentemente. Só que e que caminho, não, vou dizer só caminho que a gente quer fazer. Quer dizer, e que caminho, essa é a grande verdade. Caminho que era a queda do governo. E que o presidente da República assuma a instituição do órgão de soberania que luta contra a corrupção. Olha que aqui dá, e pode papel só, palavra e vento, que aqui dá nada. Que gente que não falar de corrupção, passeia praça de Bissau com ser caronas, é na bem Europa, é tempo sem é momento, é na bem tudo, Portugal, é vai França, é bem férias com as famílias. Quem que não cansa é pobre, coitado. Portanto, o presidente que aqui na Baiba, e na Baiba na que? Na ajuda consolida, no Estado de Direito, ajuda na consolida, e tem um bom procurador-geral da República, sério. Doutor, não me se pode mais focalizar a questão de Conselho de Segurança com a França. E tem levantado ali a questão de acordo com a Acre. Que aqui não fala como o presidente tem que efetivamente durar para a justiça firma, assim que malandros tudo que não fala cá não se que ele também está à volta dele na presidência, não tem que conter verdade. No governo está, naquilo que o governo está. Mas isso só com justiça, a hora que firma que pode lutar contra a corrupção de uma forma séria. Que papia bate governo, não bate mil governo, corrupção cá não. O cara acaba governo. Quem que falou como linha é governo ali? Que outra gente que o Francisco não fala, que o presidente reclamava. Agora algum gente suma a camba de apacilado, que nas mas este não é governo, infelizmente. Logo solução que é essa. Ok, então meio preocupação. Não, porque Francisco fala meramente para ele, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ser decisões para ele meramente. E para olhar. Porque a mim fala como é simples quanto que está a fazer, está a falar, vou cumprir acordo que vou assinar. Fala como é organizações, esta tem que não tem uma coerência que manga de biana não é política e que tem. A gente está salta de um lado para o outro, a gente está malhando e depois a gente está muda de lugar de um momento a outro e de posição de um momento a outro. Mas a dificuldade que era de governo disse, e era claro como a nós enquanto juristas não falar no modelo sistema semipresidencialista, é tipo de governo ali, governo de iniciativa presidencial que tem lugar, que está acontecendo acordo com a crime, coisa simples. A gente está falando ali como pessoa de confiança. Quem que é pessoa de confiança? E que três nomes que está lá? Quem que leva aqui três nomes? E pecado do PSDC foi certo aqui, coisa, é assim como é trai Constituição, como a pagar, suma que eles sempre faziam uma Constituição. Eles que culparam de não ter Constituição, com o próprio desvirtualizar em termos jurídico-técnico, constitucional, sistema semipresidencialista. Ou fazer um governo onde o presidente, semipresidencial, onde o governo, presidente pode fazer tudo. Contraina fazendo na 84, esse que é a maneira da presidente ter poderes. Os presidentes continuam a ter poderes. Essa é a comenda que pecado que eles pensam é fácil. Portanto, questão de acordo com a crime, coisa simples, está lá como a de pessoa de confiança. Então, para o primeiro requisito, a hora que o presidente leva aqui, não me fica de ser duelo que não leva. E que o presidente não insistia, vai ser duelo que não pude no primeiro-ministro. Não, senhor, no nosso sistema, o presidente fica de cuide primeiro-ministro. Doutor, se para falar de França, mensagem de embaixador de França, Conselho de Segurança, bem, não está aí arriba de hora.
Você, Teresa, para finalizar mesmo, tá? Não pensa como é que são de acordo com a que vale a pena mais no papel, para mim é temporâneo, para bater para não bater parlamento e criado, pelo menos, e tem uns que falava na entrevista ali, vai ter um adendo de acordo com a para ver acordo com a é extemporâneo. Se tira gosto mais eu fui olivar na cara sentido com a polo. Extemporâneo já. Mas é o governo que deve organizar a eleição, infelizmente, essa é a minha opinião humilde. Essa é a minha opinião técnica, não tem fundamento para aquilo. Não só humilde, mas técnica, para ver um governo de iniciativa presidencial. E que ele abrir o precedente para ter governos de iniciativa presidencial, o presidente ia lá fazer e o presidente nem não fazia. E de falar do presidente na Guiné, stop, boca por uno no primeiro-ministro. É o governo dele que vai fazer uma tenda a coisa como a Coroconacri, cuide um governo de tecnocrata só. Nenhum político se encarregue de manter aqui governo e organizar a eleição. Para ver se o governo organizar a eleição, soma que os Estados Unidos falaram nessa nota semana passada. E tem desconfiança com uma segunda ficha de próprio da RTP, da RDP. Será que uma pode organizar uma eleição aqui que exigido a nível internacional? Está confiante que o político não vai aceitar a recomendação das Nações Unidas? Está confiante? Não. Não pensa que as Nações Unidas não fazem o Conselho de Segurança não fazer. Não, tem que a Guinense ficar claro. O objetivo principal das Nações Unidas é preservar a paz no mundo. Paz no mundo. Tudo que é guerra de arma que a atenção do Francisco não vai lá. É cá não fazer nem intervenção lá, e utopia, e sonho de Guinense pensa como Nações Unidas, União Europeia, ou só que PDCA, tudo se fiança e comunidade internacional. Isso é problema para eles que queriam Guiné-Bissau, é problemas tudo. Sobretudo é governos de coisa. Porque aqui governos, se vão fazer um governo aceitável, como Francisco não fala, porque fazer um governo de família, de amigo, de quê? Que se maneira, de praça de Bissau, não que tem bem a crise. E o presidente aproveita daquilo para ver que é o objetivo do presidente e concentra poderes. E tem resquícios de ditadura na Guiné, aquilo é perigoso. E aquilo que é possível na Guiné, não está à vontade com isso. Não está à vontade para ver que país lá, ninguém implementa aqui que existe lá. Ninguém se fazer o fazer, nem liga por fazer. Não muda a Constituição, não muda a Constituição para presidencialismo. Ela continua a pela. Não tem que acabar, não vai para a última mensagem. Uma não pensa, não vai para a última não lei mensagem. Muda a Constituição também. Então, muda a Constituição, o Francisco Cana cedo nunca uma Constituição com uma concentração de poderes, tudo não alguém. E tudo no sistema de governo fora do sistema democrático. Fora. O vai América, o tem presidente. O vai França, o tem presidente. E tem. Não, França tem presidencialismo, aqui não recebi. Mas presidencialismo que bota pensa, peraí, gente que está pensa presidencialismo e concentração de poder na presidente, está super enganado. É um sistema de governo onde tem também check and balance. Sim, senhora. Onde poder está para poder. Não, me quer falar parlamento. Parlamento tem parlamento. Presidencialismo é um sistema onde tudo que você está concentrando na presidente. Não. Check and balance, ou seja, onde o poder tem que para poder. E órgãos, tudo que não olha na Guiné-Bissau que tem lá. E tem também no sistema presidencialista. Olha que o Trump, tudo que aqui papiaba, tudo e travado para aqui outros poderes. Quem desmanda, engana. Só que é maneira de ditadura. Adulai, para mim é que o presidente me boca. Para mim é check and balance que tem. Primeiro-ministro, os ministros, é por furto, é por fazer tudo que é missão. Ninguém can controlar eles. Se o presidente que me boca, se o presidente... Não, casa da acordo. Não tem um procurador e tem claro que uma pena se tira para um comunicado. Procurador na perseguir. Não, Francisco, essa é a grande verdade. Essa é um aspecto importante. O presidente trava um processo onde começa a ter um Procuradoria-Geral da República interventivo. O mestre Hermenegildo Pereira, enquanto procurador, próprio PGC, se tem um comunicado de pouca vez, vou explicar para o termo, mais triste que mobiliza eles, que sai, e que lá fala como a Procuradoria-Geral da República perseguir membros do governo.
mas o presidente de reforça aqui coisa como que procurador. Como é que conserva Menegildo? Mestre Menegildo. E dos coisa como a própria magistrados incorruptível que o país tem. Que alguém que a gente tudo consigo, como a gente está dando dinheiro e está tomando polícia. E fazendo. E dá exemplo. E o presidente conselha não é contra o governo de transição. É me se manter cidadão de Mário Vaz na prisão sem culpa formada. Ele que era de caso. E fala, não. Procurador tomar abdumani tomar para manter prisão de tomar e falar mim que está mantendo preso sem fundamento jurídico que ela continua a insistir para ter política aqui processo de tomar e pedir demissão lá que o presidente do conselho e bem nomeado procurador que primeiro viagem que a gente levantado imunidade aqui por cento é o que o conselho primeiro viagem contra dirigir por na calabouço suma secretário de Estado de Cooperação e ele então processo conselho que é o presidente Trump que é coisa tudo alguma coisa está lá, para ver que ele chega a ponto, não é que a questão de bafumbi que na bimba, ele não quer abrir a mão. Então o processo de justiça interrompido com a crise, essa é a grande verdade. Portanto, pensa como fica como checando de balanço que a temporada me se intervenção na crise. Parte final, né? Pode desculpar, não na papel. Sinjogo na truque. Francisco, desse forma de debate, gosta. É importante para nós discutir princípio contra a mensagem se trata de Boubacar Seydi, está na Gabo, e fala, doutor, sempre em frente. E outro estava lá, Seydi, com um problema de Guiné muito triste. Basiro Balé, e fala problema de Guiné, entendimento, e aquela Guiné período danfas, suane, e fala assim, e para falar aos no biro através de leste, através de Sangumbá, Camará, Rádio Sintiaonco, e através Adorei na Alemanha também mandando coragem, né? E também Sulei Camará, ele que põe no vídeo na internet, na tudo parte do mundo, nem o último tabanga da América, Índia, Brasil, lá na Saudia, tudo parte do mundo, Líbia lá, e Sulei Camará, não falar muito obrigado, mas ainda manda mantenha para si família na Pichi, na Gabo. Além minuto, tem 1 minuto, e Francisco tem 1 minuto, além 1 minuto, que é bom dizer da PRS para ser congresso, marcar e comissão impostar. Francisco, para um Francisco. Bom, para despedir, não pedir desculpa para ele sem esse debate, nomes para a gente perceber, como hora que questão de Guiné que publicou, uma coisa que Francisco. Não, vai, homem, vai, papi, acabando. Adulai. Pensa Adulai cair. Francisco, papi, assim, Francisco, Adulai pensa, vai tomar, sim. Eu vou tomar água, vai beber. Água, né? Sim, Adulai, não recuperou. Aham. Cabanta, Adulai. Francisco, Adulai ingura e discuta, vai tomar água lá, ou se não, se vou me fan cabanta, não, me só cabanta com nota, suma que não fala, não pedir desculpa para intenso debate, às vezes de coisa mais, ideia é capaz de ferir ninguém, ideia é de contribuir para poder para a gente poder ter mais que não acontece a nível de política de nada, sobretudo a mim, pensa como nunca me ferir ninguém e cada quem respeita também sua opinião. Alguém pode encontrar uma coisa, nós que Francisco Lino está ali. E esse que pluralismo de ideia que não tem para não construir sociedade, esse questão de interesse público, pensa não tem. Para finalizar mesmo, o Marloca tem tempo para não discutir, mas é questão de moralidade pública, é questão de moralização. Pensa aí aspecto importante. França faz uma lei, é prova como poder agora, ser ministro para poder colaboradores. Ok, boca por nomear uma de membro do governo, membro do governo. 450 mil euros. França vai aprovar.
Ok, bom, é questão de moralidade pública e um lei que na bomba na Guiné. A mim também fazia coisa, não é que depois eu olho aqui mensagem com o mandante, me fazia pública. Me pensa como é não serve muito bom na Guiné, vai ter uma lei no parlamento sobre moralização de política de Guiné, esse aspecto importante para ver que vou lembrar como isso 5 segundos só. Contra Domingos Simões Pereira, nesse governo, não sai em defesa de ministros, não sei o que, contra está envolvido em processos de corrupção e está falando de presunção de inocência. Me fala sempre. E cá está bem em causa a questão de presunção de inocência, não. Isso é uma questão de moralidade pública. Ora que alguém está no governo desconfiado dele, tirado. Se quer admitir, tirar lá o primeiro-ministro, que pega defender todavia como boa nota político na Portugal e no outro parte do mundo, no país civilizado. Ora aqui questão de justiça, ele está falando Gana comenta, para ver que para respeito de próprio que princípio de separação de poderes, questão de justiça fazer esse trabalho. Então essa como mas doutor, não vim para ver não para ver para semana. Francisco, muito obrigado. Francisco. Sim. Pronto, mensagem sobre conferência lá de PRS. Não está deixando para a semana. Pronto. Então, bom para despedir, irmãos. Mantenha a irmandade. Minha dona de Cabo. Vou ficar direito, vou ficar na paz de Deus. Se o homem, como é que o Adolai falar, não pedir perdão, se não ia alguém, que aquilo que não intenção. Olha, aquela que não tem som, a nossos filhos de Guiné, nós somos filhos de Guiné. Muito boa tarde para todo dia. Muito obrigado, não acabando a mensagem, se trata de Santos Nova, ainda fala muito obrigado para esse programa, como eu gosto de intervenção de não convidados. E também outro Bubex, ainda fala Força Rádio Sintiaoco, nós estamos juntos, contentes para ouvir no rádio a partir da Alemanha. E Sankum volta máximo, obrigado, irmão Umaru. Boubacar Embalo e falou, obrigado, jornalistas de Guiné, força e coragem. Umar Balé, como aí, vive, e gosta desse programa, está na Bissau, Força Rádio Sintiaoco. Boubacar Demba Balé, está na Paris, é nossa cidade. Não aprova a moralização, e precisa de muito reflexão. Para não pensar como opinião e válido e tá contra ao contrário, caso de Guiné-Bissau é muito triste. Não fala muito, se manda mensagem com o companheiro e a Oslo fica muito contente em olhar esse trabalho e inovação que o Sul é assim. Então olha imagens que se mais pouco na Gabo, na página de rádio. Nós estamos a falar de baluta, cultura de consina Gabo, malam falsido, e essa cultura de Gabo, banhanheiro, cora, que sul está a mostrar na página de rádio Sintiaoco. Então já ruas de Gabo, opa, mano, nunca se vi que é como por falar o Sulei, mas na piri garante. Ok, na piri, sangomba disa na piri. Grandes de Gabo, a audiência subiu para 200%, a audiência subiu que é 200%, boia. E esta mostra não fala grandes, vou ajudar, vou fazer duas para toda a equipa que está nesse programa Rádio Diáspora Sintiaoco, Sulei Camará, Francisco Adulai, Antônio, Filinto Jaló de Pina, e Badembo, e mais outro gente, Libânio, Sankumba, sobretudo no grande técnico informático, Sulei Camará, nos Estados Unidos da América, aos foi não acompanhado para toda parte do mundo, graças a Deus é ele, mas para falar com todo o tempo, é só me gente, tem não se não ouviram tão palha, graças a Deus, Filinto, Filinto, então meu nome é Filinto, que grande patrocinador de rádio Sintiaoco, ele que está patrocinando tudo programas de rádio Sintiaoco, não fala Filinto, presidente do Movimento Irmãos Patriota, para si família, para si esposa, Basília, para si filhos, Yannick, Isa, para si mulheres como a Tina, que é na cara, Tina, não pode bailar, pensa. Tina, bom,
Per insieme ricevere mensaggi sulle vacanze, spiri manda mensaggi, sai na linha. Come disse, não compartilhou esse programa, Dona Fala Sulei, muito obrigado. E também Antônio Francisco, que garantiu apoio para a sustentabilidade desse programa. E hoje o Maguinense está muito preocupado com a rádio Sintião, com a rádio Bantabá, que está fazendo trabalho de guinendade. E a nós tudo está na papel, ninguém de nós que paga simola para ser o guinense. Deus que disse não ser o guinense. E portanto, o guinense está num impasse, com todo mundo na papel. Cada guinense tem essa opinião válida para intervir a situação de Guiné-Bissau. Não fala muito obrigado. E obrigado para a minha família na casa, para a minha mãe, também para a minha filha e para todo mundo que está acompanhando essa emissão do programa Diáspora Sinchovo. No caso de Sangomba, aos grande chuva para fazer na Gabo, e sair de casa com distância de 4 km e moja no caminho para poder siga rádio, para poder pôr a emissão na ar. Na fala Sangomba, obrigado por essa paciência que tem. E essa paciência que tem para Deus pagar, para Deus dar mais força, vida e saúde, para nós ter sempre nesse programa. E qualquer momento que chamado, e tem tempo e hora, nós esperamos com se chuva, Lei com se chuva de Gabo, e Francisco com se chuva de Guiné, mas isso aí moja no caminho só para tirar rádio, para esse programa poder sair. E também mesmo Sulei, hoje houve diferença de 6 horas de tempo, está na madrugada, e tem que correr tudo domingo, cedo, madrugada de América, para poder fazer trabalhos de tecnologia na internet. Mas apoio, patrocínio oficial de Rádio Sinchovo, Finito de Aloripina, presidente do Movimento dos Irmãos Patriotas, nós falamos tudo, gente, não precisa de patrocínio para esse programa. Para fazer programa, pelo menos de dia e de noite, e as economistas, nós falamos muito obrigado para a minha parte, você está minha despedida, até a próxima oportunidade, se Deus precisar na vida, que saúde, nossa domingo na esse novo programa Diáspora Sinchovo. Sulei tem a continuação, Sangomba, Francisco Adulay, Antônio Libânio, one love para todo o povo de Guiné. Muito obrigado e era uma oportunidade que acabou de ser contribuição, pensa não para vós, mas obrigado pela forma como ouviram. Não vai que promessa de volta na próxima semana no programa Diáspora Sinchovo. Um abraço, até já.